Olá a todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide. A Era Vargas, parte 3. Então vamos. Bom, a Era Vargas compreende o período de 15 anos, de 1930 a 1945. Vimos isso na última aula. Porém, de 1930 até 1934 é a primeira fase do governo Vargas, que é chamada assim de governo provisório. De 34 a 37 é a segunda fase, que é chamada assim de governo constitucional, onde se teve uma constituição, um conjunto de leis, e assim Vargas passou a se guiar por essas leis. E de 1937 a 1945, a terceira e última fase, que é chamada aí de Estado Novo, ou seja, a primeira experiência ditatorial do Brasil, a primeira ditadura que aconteceu em nosso país. Bom, na aula de hoje veremos como um todo a educação e a cultura durante essa era Vargas, durante esses 15 anos de presidência de Getúlio Vargas. Em relação à educação, em 1930, após o golpe de 1930, foi criado aí o Ministério da Educação e Saúde Pública. Só para lembrarmos, 1930 foi um golpe. Coisas positivas e negativas aconteceram. O Estado Novo, que é a terceira fase do governo de Vargas, de 1937 até 1945, foi um golpe, uma ditadura. Também coisas positivas e negativas aconteceram. Então, em 1930 foi criado, assim, esse Ministério da Educação e da Saúde Pública. O governo Vargas buscou aí, com isso, formar uma nova elite intelectual. No nosso caso, no caso do Brasil, desde 1922 já se tinha essa proposta, com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Vimos isso em aulas passadas. Os intelectuais dessa Semana de Arte Moderna, que na verdade foram 3 dias, chamados de modernistas, eles queriam, assim, buscar as raízes do Brasil. Eles queriam a cultura nacional, a identidade nacional, aquilo que liga os brasileiros como um todo. E no governo Vargas isso foi feito, mas sendo que foi no Estado Novo, na ditadura, a partir de 1937, como uma política mesmo de Estado, fazer com que esse nacionalismo, essa identidade nacional, fosse evidenciada, fosse mostrada. Agora, em relação à propaganda política, em 1939 foi criado o DIP, que eu falei na aula passada, Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso já foi na terceira fase dessa era Vargas, foi na ditadura do Estado Novo. Esse DIP, ele tinha o objetivo de fazer a propaganda política, ou seja, tudo aquilo relacionado interna ou externamente ao presidente era controlado. Se tinha um controle de todas as produções artísticas, da mídia como um todo. Então isso era feito para que a figura de Getúlio Vargas fosse assim projetada como o líder aí supremo dessa nação. Cabe aqui uma observação. Getúlio Vargas ele foi influenciado por ideias fascistas. Porém, o governo dele não foi fascista. Lembrando do que estava acontecendo no cenário internacional, no mundo. A Alemanha estava vivendo uma ditadura. A Itália estava vivendo uma ditadura. A Espanha estava vivendo uma ditadura. Portugal estava vivendo uma ditadura. Então, o Brasil também passou a viver uma ditadura a partir de 1937. Em relação também aí ao teatro, a comédia como um todo, isso era feito através do teatro de revista. Teatro de revista significa o seguinte: era um espetáculo teatral que era acompanhado de dança, música e diálogos. Sendo que nesse espetáculo isso era transmitido com críticas, com ironias ao governo, à realidade do país. Hoje temos o stand-up. Então esses humoristas de stand-up,
eles articulam todos esses pensamentos, mas isso não é novo. Já no teatro de revista isso já acontecia. As pessoas só acompanhavam assim esse espetáculo com dança, música e diálogos. No caso, as pessoas que faziam teatro de revista. Então era uma espécie de revisão da vida cotidiana desses brasileiros no período. Eles aproveitavam assim para tecer, para fazer críticas ao governo. E esses artistas assim se aproveitavam e mostravam a realidade ali brasileira através de críticas, diálogos, de sátiras, ironias. Então esse era o teatro de revista. Eu coloquei uma imagem. Essa imagem é da cartilha da juventude, uma espécie ali de levantá-lo como esse pai dos pobres, esse grande líder da nação brasileira, e também incutir, colocar assim na mente das crianças o nacionalismo, o patriotismo. Então se tinha todo esse esforço através das cartilhas de Getúlio Vargas, logicamente falando bem do seu governo, da sua figura. Cinema, rádio e a CLT. Lembrando que a CLT é a consolidação das leis do trabalho. Bom, em relação ao cinema nacional, ele teve um grande impulso nessa era Vargas. Lembrando, era Vargas, 1930 até 1945. Por meio do INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, e do DIP, de novo aí, Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual era a ideia? Bom, fazer filmes que mostravam o brasileiro como uma pessoa patriota, dando voz ao trabalho, à modernização do país, ao desenvolvimento. Então, o governo investia aí nesse departamento, nesse instituto, também a fim de ter obras, produções cinematográficas que viessem de fato assim colocar o Brasil lá em cima. Por isso que a política de Getúlio Vargas também era nacionalista, privilegiando aquilo que era feito dentro do país. Então, isso também servia aí para ter um controle daquilo que era produzido. Então, a função aí de organizar, de planejar e até mesmo de censurar as obras que fossem, logicamente, contrárias ao governo Vargas. Nesse contexto, o Brasil viveu a era do rádio, já que não se tinha televisão. Mas sendo que o rádio chegou ao Brasil em 1922. É interessante que ele chegou em 22, assim com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Mas era muito caro. E nas décadas de 30 e 40, isso foi barateado. Começou a ter mais acesso a esse rádio. As pessoas passaram a acompanhar o radiojornalismo, as radionovelas, que também se tinham. Em 1938, Vargas lançou A Hora do Brasil. Qual era o objetivo da Hora do Brasil? Era um programa assim obrigatório de propaganda que falava, logicamente, que bem do governo, das ações presidenciais, falava de questões que estavam acontecendo nos estados brasileiros e também, assim, tocava música brasileira, evidenciando as músicas que falassem bem do trabalho, que eram contra a boemia, ou seja, a vagabundagem e etc. Então, essa foi a era do rádio aí entre os anos de 1930 e 1940 no Brasil. A Hora do Brasil, ela passou a ser chamada de A Voz do Brasil na década de 60 e é um programa que existe até os dias atuais. Agora, em relação às leis trabalhistas, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Vargas teve um papel importantíssimo aí também. Ele se inspirou ali em ideias fascistas e tal, mas teve um papel importante porque teve um grande apoio aos trabalhadores, e os trabalhadores, logicamente, que foram muito favoráveis ao governo de Vargas. Por quê? Existiam leis trabalhistas, mas essas leis
elas mudavam de região para região, de estado para estado. Assim também como acontecia em relação à educação. Antes do Ministério da Educação, o estado que resolvia a educação que caberia ao estado específico. Então era tudo muito solto. Então, quando Vargas propôs ali o Ministério da Educação em 1930, houve ali um planejamento para a educação nacional, um currículo para a educação nacional. Aí ele investiu naquilo que hoje é o ensino fundamental, o ensino médio, e também em criação de universidades, faculdades, etc. Agora, as leis trabalhistas também eram semelhantes. Cada estado tinha ali sua própria lei. Então isso dificultava e, logicamente, muitas vezes o empregador, quem dava o emprego, o patrão, que se dava bem. Então teve um esforço para consolidar, fazer esse conjunto de leis, pegar as leis que já existiam e aprimorar outras, etc. Entre essas leis estavam lá a jornada de 8 horas de trabalho, lembrando que logo no início as pessoas trabalhavam entre 14 e 16 horas, dependendo da região. Então foi aí diminuída essa jornada de trabalho, proibição do trabalho para menores de 14 anos, lembrando que no início da República crianças e mulheres trabalhavam, ganhavam logicamente bem menos que os homens. Salário mínimo nacional, assim, teve essa medida para unificar o salário dos trabalhadores a nível nacional, para não ficar uma coisa diferenciada de outras regiões. Férias remuneradas, as pessoas estariam em férias e receberiam mesmo estando nessas férias. Igualdade salarial entre homens e mulheres, que as mulheres trabalhavam e faziam funções iguais ou semelhantes às dos homens, sendo que recebiam menos, e etc. Então, tudo isso, esse conjunto de leis, foi, logicamente, que um grande desenvolvimento para o país, sendo que os trabalhadores rurais não foram incluídos nesses direitos trabalhistas, também as domésticas não foram, e nem os funcionários públicos. Está uma imagem: Bangu Atlético Clube, Organização Operária, saúde do presidente Vargas. Por quê? O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, também fazia assim ali essas cerimônias públicas no Dia do Trabalhador, 1º de maio. E essas cerimônias aconteciam assim de uma forma geral em estádios. Então, Vargas ali era entronizado, colocado no trono pelos trabalhadores nessas cerimônias públicas que aconteciam. E o DIP também fazia outras cerimônias cívicas, por exemplo, 7 de setembro e etc. Sempre levantando a bandeira nacional do patriotismo do país. E, logicamente, do presidente Getúlio Vargas. Esta é outra imagem, uma foto do teatro de revista, onde as pessoas buscavam, através das críticas, das sátiras, trazer, assim, o cotidiano do país e também falar sobre questões políticas, econômicas e etc. Está em uma charge de 1930 que mostra uma família ali apreciando rádio e etc. Já que não se tinha ainda televisão. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!